Olá, queridos irmãos, olá, queridos amigos, os irmãos que estão chegando. Se você ainda não me conhece, eu sou Moisés, pastor Moisés Lima, pastor da Igreja Assembleia de Deus aqui em Jequié. Sou pastor de uma congregação aqui no bairro do Mandacaru e nós estamos nesse propósito de oração e leitura do livro dos Salmos. E você é muito bem-vindo aqui. Eu estou percebendo que alguns irmãos estão chegando e eu dou essas boas-vindas inicial para daqui a pouco nós, na verdade, irmão Everton, sempre está aqui com a gente, daqui a pouquinho iniciar nossa viagem pelo livro dos Salmos e depois estar orando também. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Glórias a Deus. Glórias a Deus pela vida de cada um dos irmãos, pela vida da irmã Lourdes, o Eberton, Cirlete. Estamos recebendo com muita alegria os irmãos nessa madrugada. Já é madrugada, né? São 00:01 agora. Já é madrugada de um novo dia e nós estamos aqui iniciando um novo dia de forma muito preciosa, não é, irmãos? Aos pés de Jesus, com a sua palavra, orando, meditando. Vocês sabem que a oração, aproveitando aqui antes mesmo de começarmos, a oração ela não é só nós falando, não é? A oração é um diálogo, né? A oração é um diálogo e nesse diálogo tem a parte, irmão Eberton, da meditação, que é onde a gente silencia para ouvir Deus falar com a gente. Isso acontece e é muito precioso. Permaneçam conosco, meus amados irmãos. Daqui a pouquinho estaremos iniciando a leitura do Salmo de número 139. Uma preciosidade para essa madrugada. Irmã Francis Leide, seja bem-vinda, irmã Francis Leide. Seja bem-vinda a esse momento de oração, de comunhão e de leitura da Palavra de Deus. Meus amados irmãos, como eu falei há pouco, nós hoje faremos a leitura do Salmo de número 139. Eu convido os irmãos a pegar sua Bíblia, abrir aí no Salmo de número 139. Este salmo é um dos meus preferidos. Na verdade, todos esses últimos 3 que nós pegamos aqui, eu estou fazendo uma seleção a partir dos que eu mais gosto, né? De repente pode acontecer diferente com os irmãos, mas o Salmo 23 para mim é o melhor. Como nós iniciamos, não dá para dizer assim que seja a lista que o que vem primeiro seja o melhor, porque é até difícil você fazer essa seleção. Por exemplo, quando você compara com o Salmo 91,
que também é muito amado de todas as pessoas em todas as gerações. A Bíblia é muito amada. Os irmãos sabiam que esse período de pandemia foi um período em que aumentou muito a procura pela Bíblia, pela compra da Bíblia, pela reprodução, por baixar em alguns aplicativos. Inclusive, eu estava na livraria outro dia, quando uma senhora chegou. Ela, pelo jeito, não era evangélica, não era católica, e ela pediu uma Bíblia, para comprar uma Bíblia. E ela falando que queria aquela que era completa, que queria uma Bíblia completa. Então, normalmente, nos momentos de dificuldades, de dores, de lutas, as pessoas recorrem a Deus, recorrem às Escrituras, porque ali a gente encontra paz. Na palavra de Deus, a gente encontra a verdade, porque ela é a verdade, não é? Deus seja louvado. Deus seja louvado. Nós vamos, em alguns segundos, iniciar nosso estudo pelo Salmo de número 139. Pegue a sua Bíblia e daqui a pouquinho iniciaremos. Quero abraçar aqui o irmão Ginaildo Lopes, meu amigo. Deus abençoe sua vida. Gin Lopes, como eu costumo chamar. Um grande abraço. Um grande abraço a todos os irmãos. Vamos lá, queridos. Salmo de número 139. Hoje, pela primeira vez, eu farei a leitura com a versão NVI. Tá bom? Todos os nossos últimos 4 eu li na Almeida Revista e Corrigida, e hoje eu farei a leitura usando a NVI, a nova versão internacional, tá bom? Leiamos então a palavra de Deus. Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cerca por detrás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, tu lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia
pois para ti as trevas são luz. Tu criaste no íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seria mais do que os grãos da areia, se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti maldade. Em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeia os que odeiam o Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim alguma conduta ou algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém. Assim seja, para a glória de Deus. Meus irmãos, que preciosidade o Salmo de número 139. Eu já tive a oportunidade de pregar, de dar uma saudação, de escrever textos sobre o Salmo de número 139. Este salmo, ele mostra a relação muito próxima desse salmista com o seu Deus, né? Uma relação muito próxima. As suas páginas ou as suas linhas estão muito rica no que a gente chama de teologia, porque ele revela aqui assuntos teológicos muito profundos de um homem que conhece a Deus não apenas no falar, mas de um homem, irmão Eberton, que conhece a Deus de forma muito próxima. Ele começa falando aqui de alguns atributos de Deus. Ele começa falando aqui de alguns atributos de Deus, quando ele diz que o Senhor sonda e conhece, o Senhor sabe quando assenta e quando se levanta. Quando ele diz que o Senhor, ele conhece os pensamentos. Quando ele está falando aqui de pensamentos, é que, na verdade, esses pensamentos ainda nem foram formulados na sua mente. Os pensamentos mal foram formulados na sua mente, ou a palavra ainda não veio à sua boca, à sua língua, e o Senhor, ele já conhece. Então ele revela aqui, de forma muito precisa, um Deus que é onisciente. O Deus que sabe e conhece todas as coisas, que nada está oculto aos olhos dele. Ao passo que ele também vai revelar, irmãos, a onipresença de Deus. Quando ele diz, olha, eu não tenho como fugir da tua presença. Se eu subir aos céus, tu estás. Aqui na versão NVI, se eu fizer a minha cama na sepultura, até ali tua mão me alcança. Ele revela aqui a onipresença de Deus. O Deus de quem
Ninguém consegue se esconder ou fugir da sua presença. Que coisa linda. Agora, irmãos, o que me chama a atenção, além de tudo isso aqui, é quando o salmista ele vai relatar sobre a forma, no olhar dele aqui, e é um olhar das Escrituras, a forma como ele revela ou como ele fala da formação de uma criança no ventre de sua mãe. E que a gente sabe que é um mistério muito grande. Nós sabemos e nos espanta hoje com a tecnologia que temos de poder ver o feto sendo formado no ventre da sua mãe, ainda com semanas de vida. Eu tive a oportunidade de acompanhar, eu sou pai de 2 filhos, tenho uma família maravilhosa, sou pai da Esther e sou pai do Emanuel. E nos 2 casos eu tive a oportunidade de ver a ultrassonografia e de ver o coração pulsando nas primeiras semanas. É algo muito emocionante. Com esse texto aqui, meus irmãos, é um texto muito rico para a gente falar, por exemplo, sobre a questão do aborto. Muito rico para a gente falar sobre a questão do aborto. Porque no entendimento das Escrituras, o aborto é a pessoa matar um outro ser humano. Porque mesmo sendo com poucas semanas ou sendo uma pessoa adulta, a diferença é apenas a questão de idade. A diferença de mim, que tenho 39 anos, para um feto que ainda está no ventre da sua mãe, é apenas uma questão de idade. Então é por isso que nós cristãos não somos a favor do aborto. Porque ali há um ser humano e ali já há vida, já foi formado, já está ali. Agora, olhe a forma como é que o salmista ele vai falar da sua criação. Ele vai dizer assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Essa palavra teceste, quando a gente busca ela no original, é como se fosse algo feito à mão. Para nós até a gente tem uma compreensão e a gente imagina algo de tecer, é fácil a gente ter essa compreensão de que é algo feito à mão. Então, o que o salmista revela sobre a sua formação no ventre da sua mãe é algo muito precioso. Esse entendimento de que houve ali um projeto de Deus, de que houve ali uma ação direta de Deus na formação, na sua criação, na sua formação. E isso, meus irmãos, não fica restrito apenas ao salmista. Isso se estende a todo ser humano. Jeremias, por exemplo, ele teve uma experiência. Deus falou a Jeremias: Olha, Jeremias, antes de você nascer, eu te conheci. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe. E eu quero, irmãos, dizer isso aqui a todos vocês que estão comigo nessa transmissão, participando desse estudo. Nós não somos obra do acaso. Nós não viemos, nós não evoluímos, o ser humano não evoluiu, não teve evolução. Essa teoria não passa de uma teoria e de mentira. Nós temos uma origem. A nossa origem está em Deus que nos formou, que nos criou, que nos teceu no ventre da nossa mãe. Que nos teceu no ventre da nossa mãe. Sabe, queridos irmãos, querido o pregador, irmão Genilton, que está aqui comigo também,
Deus, Ele formou-nos no ventre da nossa mãe. Você está aqui nesta terra, você está aqui, irmãos, por um projeto de Deus. Por um projeto de Deus. Pode até ser que você não tenha essa compreensão. Pode até ser que algumas coisas tenham acontecido na sua vida, na sua história, mas eu afirmo a você, você está aqui, eu estou aqui por um projeto de Deus. Deus criou você e teceu você no ventre da sua mãe. Irmã Miriam, irmãos, nós somos um projeto de Deus. Olha o que o salmista diz: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Aí, observa bem aqui agora, porque ele vai dizer: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Admirável são as tuas obras. Admirável são as tuas obras. Irmãos, nós podemos glorificar a Deus. Podemos glorificar a Deus. É um grande mistério a formação de uma criança no ventre da sua mãe. A nossa formação. Mas Deus nos criou, nos formou. Nós estamos aqui e podemos dizer que as obras de Deus são maravilhosas. O Senhor nos trouxe a vida e nós estamos aqui. E o salmista ele vai dizer assim, ó: eu digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Antes dos nossos ossos serem formados, quando a gente ainda era um embrião, Deus já nos conhecia. Deus já conhecia você, meu irmão. Como Ele conhece hoje, Ele já conhecia você. Porque apesar, irmãos, dos milhões de habitantes, de seres humanos que existe, é uma coisa impressionante a relação de Deus com cada um de nós. É uma relação pessoal. É uma relação pessoal. Deus nos conhece. Ele conhece você. Eu conheço os meus filhos. Não melhor do que Deus, mas eu conheço. Eu conheço o cheiro da Esté. Eu conheço o cheiro do Emanuel. Quando a Joelma estava grávida, eu ficava preocupado de quando a Esté nascer, que foi nossa primeira filha, de ela, por exemplo, a gente está dormindo e ela sentir alguma coisa e ela chorar, eu ficava preocupado. E se ela chorar e a gente não acordar? Mas nós pais criamos uma sensibilidade que a gente, né? E aí eu me lembro que quando a Esté choramingava, eu pai, muito recente, eu acordava e pulava lá no meio da casa. E tamanha era assim, né? A gente conhece nossos filhos, conhece o cheiro, conhece se está triste, está alegre, se está falando a verdade ou não. Multiplique isso. Deus é muito mais com você e é muito mais comigo. Eu não sei como você se encontra, como encontra o seu coração, se há alguma dúvida sobre isso, mas que isso seja fortalecido nessa madrugada. Saber que Deus formou você no ventre da sua mãe. Saber que é um projeto de Deus para a sua vida. Há um projeto de Deus. E saber que Ele conhece você muito bem. Eu vou fechar aqui a nossa meditação desse salmo. É tão lindo, é tão maravilhoso, não é? Agora eu tenho uma proposta aqui sempre dessa meditação ser uma meditação breve, objetiva, e por isso eu não me alongo muito. Não é como um culto de ensino, por exemplo, que a gente prega 1h20, 1h10. Agora, irmãos, eu fico pensando assim, essa compreensão da grandeza de Deus, da soberania de Deus, dos atributos de Deus, e essa aproximação pode ter reações diferentes
pode ter reações diferentes nos seres humanos. Por exemplo, Pedro, após a pesca maravilhosa, ele vai dizer para o Senhor Jesus: afasta-te de mim, porque sou pecador. Nós podemos ter essa reação quando a gente olha e vê esse Deus grande, onipotente, onipresente, esse Deus que é santo. A gente pode ter essa reação de querer se afastar de Deus por conta da nossa condição tão pecadores como somos. Mas no salmista, essa reação não foi de afastamento. Essa reação é de aproximação. As tuas obras são maravilhosas e a minha alma sabe muito bem. Então, que seja assim com cada um de nós. Que quanto mais a gente conhece a Deus, a sua grandeza, o seu poder, nos leve a sermos mais íntimos dele, a viver mais perto dele, como um filho perto do seu Pai. Que o Senhor Deus abençoe a vida dos irmãos. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável são as tuas obras. Eu digo isso com convicção. Olhe para você. Você pode recitar esse salmo para você, irmã Miriam, irmã Francis Leide, todos os irmãos que estão aqui comigo. Você pode recitar esse salmo a você, ao seu coração. Você pode fazer isso porque edifica a sua alma. Você pode olhar para si e, conversando com a sua alma, como nós aprendemos aqui no outro Salmos, fazer o mesmo. O verso 13. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Que seja assim, irmãos, para a glória de Deus. Vamos preparar o nosso coração para a oração em segundos, tá bom, meus irmãos? Respire fundo aí, tranquilize a sua alma essa madrugada e prepare o seu coração para nós entrarmos pelo Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso. Como descrever a tua grandeza, Deus? Como descrever a tua grandeza? Tu és onipotente, onipresente, onisciente, Senhor. Como descrever a tua grandeza, Senhor? Como descrever, ó Pai, o Senhor sendo tão distante de nós, sendo tão grande, que a nossa mente não consegue compreender. Como compreender, Senhor, isso? Que o Senhor decide se relacionar pessoalmente conosco. Que o Senhor ouve a nós, pecadores. Que o Senhor ouve individualmente as nossas orações, as nossas súplicas. Que o Senhor se importa conosco. Nós não conseguimos compreender, Senhor, mas nós vivemos isso
a cada dia, Senhor. Quantas vezes, Pai, no nosso relacionamento, no meu relacionamento contigo, eu vejo, Senhor, o Senhor cuidando de coisas tão simples, ó Pai. Eu vejo o Senhor cuidando, Pai. Vejo o Senhor cuidando, ó Deus, até mesmo, Senhor, de pensamentos ou desejos, Senhor, do nosso coração. O Senhor algumas vezes realiza. O Senhor algumas vezes, Pai, na verdade o Senhor nos trata como filhos, com a Tua proteção, com o Teu carinho e com o Teu amor de Pai. Deus, eu quero falar para o Senhor que a minha compreensão do Teu amor, a minha compreensão e ter recebido o Senhor como o meu Deus, ter recebido o Senhor como o meu Pai, mudou, Senhor, completamente a minha vida, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por ter Te conhecido. Muito obrigado, Senhor Jesus, por ter Te conhecido e ter aceitado o Senhor como meu Salvador. Nessa madrugada eu glorifico o Teu nome. Não só eu, mas todos os irmãos que estão comigo por essa transmissão, nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Glorificamos o Teu nome. A nossa vida é Tua, pertence a Ti, Senhor. E não somos obras do acaso, não viemos da evolução nenhuma, mas viemos de Ti, das Tuas mãos. As Tuas mãos nos formou no ventre da nossa mãe. Pode ser que não tenha havido um projeto do nosso pai, um projeto da nossa mãe, mas houve um projeto dos céus. Houve um projeto do Senhor a nosso respeito, Pai Santo. Eu quero, Senhor, orar por todos que estão orando junto comigo, Pai, e invocar as Tuas bênçãos sobre a vida, meu Deus, de todos os irmãos, do irmão Marcos Nunes, da irmã Francisleide, da irmã Miriam, sobre a vida de Hermina, sobre a vida de Weberton, sobre a vida da irmã Lourdes, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, alcança cada um deles, Pai Santo, com a Tua bênção. Meu Deus, não só eles, mas cada família representada aqui, ó Deus, nessa madrugada, seja alcançada com Tua bênção, ó Deus amado. Senhor, eu apresento em Tuas mãos as necessidades, os desafios, os dilemas, Senhor, os desafios dessa vida que nós enfrentamos. Muitas vezes, ó Pai, as situações se parecem intransponíveis, se agigantam, ó Pai, mas não deixa o nosso coração temer. Não deixa, Senhor, a nossa fé desfalecer. Como o Senhor rogou por Pedro, olha Pedro, eu roguei para que a tua fé não desfaleça. Que seja assim conosco, que nós possamos olhar para frente, olhar para Ti, Senhor, e não recuar e permanecer na Tua presença, Deus. Eu oro por cada um dos irmãos que estão comigo. Queremos orar, meu Deus, também pela nossa nação, pelo nosso país, pela vida do presidente da República. Oramos, ó Deus, pedimos, meu Senhor, um tempo de paz. É assim que a Tua palavra nos ensina, que nós temos que orar pelas autoridades, orar pela nossa nação, sim. E nós, como Teus filhos e Teus servos, invocamos Tua bênção sobre o Brasil, sobre a nossa nação, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor Deus. Abençoa, recebe a nossa gratidão. Nós oferecemos a Ti esse culto. É um culto para Ti, Senhor. Nós oferecemos para Ti a primícia, Senhor, esta primeira hora deste novo dia de terça-feira. Nós oferecemos para Ti, Senhor, a nossa vida, ó Pai, porque nós viemos de Ti. Seja louvado o Teu nome, engrandecido seja o Teu santo nome, para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.
Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Que esta palavra tenha chegado como um bálsamo e como um refrigério para a sua vida. Como tem sido para você essas madrugadas? E qual que seria o salmo que você gostaria que nós estudasse amanhã? Se você quiser deixar uma sugestão, é muito bem-vindo, apesar de eu já ter aqui um roteiro, mas eu posso com certeza atender aí o pedido dos irmãos, uma vez que nós ainda temos 26 dias pela frente. Eu quero também dizer a todos vocês e aqueles que posteriormente estarão vendo esse vídeo, que nós estamos aqui à disposição dos irmãos e dos amigos. Eu tenho recebido alguns contatos de pessoas que acompanham aqui e tem sido um privilégio poder atender os irmãos e poder a gente orar juntos e conversar. Estarei à disposição. Também nós e a nossa igreja aqui em Jequié, no bairro do Mandacaru, estamos com os nossos cultos à disposição. A irmã Miriam está falando ali o Salmo de número 121. Uma boa sugestão, irmã Miriam, viu? Salmo de número 121. Então a nossa igreja está aqui, os nossos cultos, terça, quinta e domingo, e será um prazer receber você. Nós também transmitimos os nossos cultos pelo canal do YouTube da nossa igreja, e você querendo participar, será uma bênção de Deus. Que o Senhor abençoe grandemente sua vida, abençoe grandemente a sua família, que os teus olhos estejam voltados para o Senhor. Não desanime, não pare, continue em frente. Há um projeto de Deus sobre sua vida, sobre sua casa e sobre a sua família. Vamos nos despedir, irmãos? Vamos nos despedir. Hoje a irmã Francislade foi um pouquinho mais o tempo aí. A irmã Francislade comentou comigo: pastor, estava tão bom, mas eu achei que foi rápido. É que na verdade a minha proposta era essa, em torno de 30 minutos, para que a gente conseguisse de forma bem objetiva passar aqui e orar junto com os irmãos. A irmã Lourdes está falando, Salmo de número 40. Esperei com paciência no Senhor. É muito amado esse salmo, né? Finalizamos aqui, meus irmãos, o nosso encontro dessa madrugada e vamos nos despedir com a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as consolações do Espírito Santo, seja com todos e todos digam amém. Você está abençoado. Durma em paz. Weberton, estava pensando no Salmo 40, né, Weberton? Durmam em paz, meus irmãos. Durmam em paz. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Em nome do Senhor Jesus.